Fabricando Ideias. Oferecimento doutora Priscila Nassimbene Matos. Acolhimento que equilibra, medicina que transforma. E doutor Tiago Branzan. Não faça holding, faça planejamento. Bom dia, Fabricando Ideias no ar. Fica comigo aqui nesse mês de férias. Como tá aí na tua casa? Já tá tudo tumultuado? Olha só, o programa de hoje tem muita coisa legal. Fica comigo que todos os assuntos nossos especialistas enviaram pra gente aí também de férias para somar com você de casa. Olá pessoal, bom dia Paula! E hoje o quadro de Papo com a Fono está um pouquinho diferente. Enquanto todo mundo está oficialmente de férias, eu estou aqui na minha clínica porque esse é um dos meus momentos preferidos do ano. É quando eu paro, respiro, reorganizo meus materiais, revisito livros que marcaram o meu ano de 2025 para planejar e construir o meu 2026 com ainda mais dedicação às minhas famílias e às crianças que eu acompanho. E já que estamos falando de férias, eu quero aproveitar esses minutos para conversar com você sobre este período que pode ser poderoso para o desenvolvimento da sua criança aí de casa. Tudo isso de maneira leve, natural e dentro da rotina de cada um. Neste momento, eu sempre volto a alguns livros que me acompanham no consultório. Eles me lembram da importância de brincar, da escutativa e da conexão com a criança. E essa organização toda me inspira a ajudar os pais também, porque as férias, embora tragam uma sensação de pausa, são na verdade um campo fértil para estimular a linguagem da nossa criança. Não é necessário nenhum material elaborado, sofisticado. O que faz diferença é a qualidade da presença, das conversas e da forma como as crianças se relacionam com a sua família. As crianças aprendem a linguagem dentro do vínculo. Isso significa que quando os pais param um pouquinho para ouvir, olhar nos olhos, responder com calma, isso já é um estímulo enorme. A presença cheia de afeto, curiosidade, paciência vale infinitamente mais do que qualquer brinquedo caro ou passeios elaborados. Nas férias, a criança fica mais disponível emocionalmente, sem tanta cobrança escolar. E esse é o momento perfeito para fortalecer a comunicação natural. Às vezes os pais pensam que estimular a fala é uma atividade formal, mas não é. Cozinhar juntos se transforma numa aula de vocabulário e sequência lógica. Arrumar a mala para viajar vira um treino de planejamento, nomeação e escolha. Uma simples ida ao supermercado se transforma em um jogo de memória, atenção auditiva e categorização. Então, sempre que você narra o que está fazendo, explica, nomeia, pergunta, você está construindo uma linguagem de alta qualidade. É claro, tem o brincar, que sempre é a melhor porta de entrada para qualquer habilidade. E eu vou trazer algumas sugestões agora aqui para as férias. Brincadeiras com rimas e sons parecidos, jogos de nomeação, adivinhação, baseados no som do ambiente, caça ao tesouro dentro de casa, montar histórias juntos, desenhando os personagens. Todas essas atividades, elas fortalecem tanto a atenção, a memória, a criatividade e principalmente a escutativa, que é fundamental para o retorno às aulas. E quanto às telas, os pais sempre perguntam como fazer agora nas férias. As telas fazem parte da nossa vida e nas férias é natural que apareçam um pouco mais. O importante não é apenas limitar o tempo, mas transformar o uso em interação. Assista junto, faça comentários, pergunte o que a criança acha, peça para ela complementar a história, prever o que vai acontecer. É esse diálogo fora da tela que realmente vai estimular a criança. Enquanto eu sigo aqui planejando meu 2026, cheio de projetos, cursos, atendimentos e conteúdos especiais para as minhas famílias, eu deixo esse convite.
Que as férias sejam um encontro entre você e seu filho, entre a linguagem e o brincar, entre o tempo livre e a criatividade. Aproveitem para estar juntos, conversar mais, observar mais e rir mais. Esses momentos que parecem simples são o que realmente constroem vínculos fortes e uma comunicação saudável. Bom dia, Paula! Hoje eu tô num lugar diferente, né? Férias e a criançada tá doida pra brincar. E hoje eu literalmente desci pro play. Vou mostrar pra você como é essa importância de brincar no ar livre. E todo lugar tem, né? Todo condomínio tem o seu parquinho, toda a praça. Dá para as mamães explorarem bastante de uma forma gratuita. Nos parques acontece algo muito mágico para as crianças. É a oportunidade de fazer amizades, de conhecer crianças de todas as idades. Quando o maior vê o pequenininho e estimula aquela sensação do cuidar. Quando o pequeno vê o maior e entende nas possibilidades que ele ainda pode ganhar. Na criatividade das aventuras, onde um pulinho de um degrau parece um voo de avião, onde um escorrega parece um mergulho no oceano. É muito rico para o desenvolvimento desse cerebral da criança e impacta um fortalecimento e um empoderamento importante que vai impactar lá no início das aulas. Sim, as férias não é só uma diversão aleatória. As férias, ela é para ter contato com a família, melhorar o vínculo, fortalecer aquele vínculo que ele é tão desafiador para as famílias com trabalho, escola, rotina. É um momento de juntar, né? E esse vínculo, ele empodera a criança nessas oportunidades de desenvolvimento cerebral para o início das aulas, onde a criança vai poder colocar em prática todo esse empoderamento e o ser capaz. Se ela é capaz de saltar, se ela é capaz de escorregar, se ela é capaz de girar, se ela é capaz de socializar, ela é capaz de enfrentar uma nova escola, novos amigos, professores, aprendizado, o desafio de escrever o nome, o desafio de ler, o desafio da primeira prova. Olha quanta coisa está envolvida no brincar em um parque nas férias. O balanço. O balanço, a gente adulto vê só uma coisa movendo, né? As crianças rindo, se divertindo, mas o balanço para o desenvolvimento da criança tem muita coisa. Pode ser a parte motora, que é quando a gente faz força, impulso, o corpo da criança começa a entender, sabe aquela questão do espaço, onde ela está, o equilíbrio, a coordenação. E sabe que esse simples passo de balançar vai impactar na coordenação lá da escrita na escola? Olha que coisa grandiosa que é um balanço. Sem contar na organização sensorial. Esse vai e vem acalma as crianças, centraliza, organiza todos os sentidos da criança. E a socialização, né, gente? Porque tem coisa mais gostosa que o papai ou a mamãe balançar a criança e toda a criatividade que pode surgir em torno disso. O balanço pode ser um barco no mar, pode ser o subir de uma montanha, pode ser um avião. Olha quanta coisa dá para explorar com seu filho. No subir a escada, a criança está fazendo uma coisa muito importante e aí impacta na respiração. A gente está começando o ano, né? Mas hora que volta à escola, ai meu Deus, as tosses! Quando a criança sobe a escada ou mesmo escorrega, ela tem a oportunidade de explorar o fortalecimento dos braços, da musculatura do pescoço, do ombro, que é aqueles músculos que ajudam na respiração. Toda a musculatura do abdômen e as pernas, que dá a disposição para o brincar. E também impacta, olha só, se a criança respira bem, impacta no sono, impacta na alimentação de qualidade, no raciocínio na escola. Sabe aquela nota de matemática que é um sufoco? Pois é, você já parou para perguntar na escola se a aula de matemática vem depois da educação física e dos esportes? Seu filho não está respirando bem, o cansaço pode prejudicar na atenção. Vamos brincar para a gente melhorar isso?
Paula, falamos um montão sobre várias dicas para aproveitar as férias. Agora, pessoal, é com vocês. Papai, mamãe, criançada, todo mundo pro parque, brincando, aproveitando. E eu vou deixar o desafio. Filma lá seu filho brincando, marca o Fabricando Ideias e vamos mostrar o que você está fazendo nas férias. As férias das crianças chegaram, mas para muitas mães esse período não significa descanso. Quando os filhos ficam em casa o dia inteiro, o cérebro materno entra num estado de alerta constante. São interrupções, barulhos e demandas que aumentam o cortisol e tiram a sensação de relaxar. Por isso, descansar não é esperar silêncio total, é sim criar pequenas pausas ao longo do dia. Enquanto as crianças desenham, brincam ou assistem algo, vale a pena respirar fundo, tomar um café com calma, alongar as pernas, ficar 2 minutos em silêncio. Essas micropausas já regulam o sistema nervoso. Dividir tarefas também faz parte e faz total diferença. Quando a mãe percebe que não está sozinha, a mente desacelera. E lembrar que férias não precisam ser perfeitas, crianças não precisam de atenção total, integral o tempo todo. A autonomia também faz bem. Cuidar da sua mente é o que faz as férias funcionarem para todo mundo. Lembre-se, mente renovada, vida transformada. Vocês estão gostando do programa de hoje? Porque nossos especialistas também estão lá em casa de férias, mas deixando vocês muito bem informados, hein? E eu vou para um comercial, já a gente volta. ProAudio Aprendizagem e Escuta, onde cada criança é única e cada som importa. Somos especializados em transtorno do processamento auditivo central, transtornos de aprendizagem e reabilitação auditiva infantil. Agende já a sua consulta. O Village Viver Bem nasceu de uma história real e se tornou referência em cuidados humanizados. E agora você pode fazer parte desta missão. Seja um franqueado Village Viver Bem. Entre em contato e saiba mais. Só aqui na Delicasa você encontra as melhores soluções em produtos organizadores para transformar a sua casa. Delicasa, cada coisa no seu lugar e seu lar no coração. Vocês viram que agora em janeiro a gente está de férias, né? Mas conteúdo inédito aqui para vocês. E eu fiz questão de estar gravando esse, que é um boas-vindas aí, um pessoal novo que vai estar aqui no programa uma temporada com a gente. Eu tô aqui com a Renata Albuquerque Tosta, certo? Sim. Da Clínica Giz Infantil, e ela vai falar um pouquinho sobre o trabalho dela, né? E também vai trazer muito conteúdo que vai somar muito com a gente aqui do Fabricando Ideias. Então deixa eu dar boas-vindas. Seja muito bem-vinda ao Fabricando Ideias. Tenho certeza que vai ser um sucesso. Obrigada, foi um prazer estar aqui. O prazer é todo meu. E hoje a gente já vai falar de desenvolvimento infantil aqui, né? Uhum. Porque o brincar, mês de férias, sobre brincar, é considerado essencial para o desenvolvimento infantil. Então, Paula, a gente fala que o brincar é a primeira ocupação da criança, né? Então, ele é muito importante porque o brincar por si só já é um ato que a criança precisa realizar para se desenvolver, né? E o brincar faz com que a criança, então, tenha interação com os outros. O brincar faz com que ela tenha mais criatividade, que ela tenha que fazer raciocínio, resolução de problemas. É a partir do brincar, do faz de conta, que ele consegue resolver muitos problemas do dia a dia, né? Então, a criança, com o brincar, ela vai se desenvolver plenamente. Que legal, né? E como terapeuta ocupacional, utiliza o brincar como ferramenta terapêutica? Então, né, você é uma profissão que tem no nome ali a ocupação, né? Então, a terapia ocupacional é uma profissão da área da saúde que tem como foco a ocupação humana. E aí, se a gente for pensar, a ocupação principal da criança é o brincar. A gente tem outras ocupações também durante a vida. Então, é o vestir-se, o alimentar-se, o estudar. Então, são várias ocupações ali que a gente tem. E o brincar é o principal para a criança. E a terapia ocupacional, ela vai ajudar as crianças a
se encontrarem nessa ocupação, né? Então a gente tem crianças que têm algumas dificuldades para, de fato, realizar o brincar. E a terapia ocupacional vai utilizar o brincar, então, nesse processo ali do desenvolvimento. Então a gente traz algumas brincadeiras para que ela possa, então, reproduzir isso depois no seu cotidiano. E através dessa terapia, vocês até descobrem ali algo a mais que a criança esteja precisando, não? Sim, o brincar dá para a gente avaliar no brincar se ela está com alguma dificuldade ali no seu cotidiano. Muito legal. Que sinais indicam que uma criança pode precisar de um apoio profissional? E se a mãe consegue sentir ali na rotina dela que é a hora de procurar um profissional? Sim, a gente fala que a criança ela é muito curiosa, ela é muito exploradora, né? Então, assim, tem ali um processo que acontece natural que a gente vai vendo, não, tá caminhando bem. E aí tem algumas crianças que às vezes são ou muito paradinhas, são crianças que não estão fazendo aquela exploração do ambiente de uma maneira tão adequada, ou aquelas crianças que são muito agitadas, né? Então a gente fala que os extremos ali faz com que a gente acenda um sinal de alerta, né? Certo. Então crianças que têm dificuldade de compartilhar o brincar, de fazer imitação, de compartilhar esse olhar, né? Essa questão da interação mesmo com o outro. Então esses sinais podem fazer com que a mãe, né, ou o responsável observe e procure auxílio mesmo de um profissional. E criança muito agitada também. Então, sim. O que não tem, né, o olhar fixo ali, igual essa interação do olhar. Mas e a criança que é muito agitada, que é aquela criança que fala assim, ai, não para. Isso. A gente fala que essas crianças chegam primeiro pra gente também, né? Porque as crianças que acabam dando, por entre aspas, um trabalho ali, né? Então, crianças que não conseguem se manter numa única atividade ou que não se concentram naquela brincadeira, né? Crianças que quebram muitos brinquedos, que são mais desajeitadas, crianças que não conseguem ter começo, meio e fim numa atividade que está ali se propondo a fazer. Então, é nesse momento que a gente precisa avaliar para ver se precisa de um auxílio. E para levar num terapeuta ocupacional, precisa ir no médico antes ou se a mãe perceber, ela já pode procurar ajuda direto? Não precisa de avaliação médica para isso, mas a gente também conta com o médico. Tá. Né? Então, quando está relacionado a convênio, por uma questão mais burocrática, muitas vezes precisa do encaminhamento médico. Mas se for numa rede particular, não necessariamente você precisa do médico. Às vezes é o terapeuta ocupacional que vai te direcionar, que vai te dar ali as coordenadas. Outros profissionais. Renata, adorei nosso bate-papo. Tenho certeza que muitas mães aí, né, ficou o sininho ligado. Não, eu tenho que investigar isso, né? Muito legal. E você vai ver a Giz aqui, pode falar a Giz, né? Porque vai vir a equipe aí, aqui nessa temporada. E você já pode, te convido para mandar suas dúvidas também sobre esse assunto que a gente está falando com a Renata. Manda aí suas dúvidas que a gente passa aqui para eles e aí a gente vai tirando as dúvidas e mandando para vocês, tá bom? Muito obrigada, Renata. Obrigada, Paula. Quem é que não deseja ter o closet dos sonhos? Pois é, na Delicasa você pode transformar esse sonho em realidade. A Delicasa é uma loja especializada em produtos organizadores para casa, para escritório, para tornar o seu dia a dia mais prático, mais funcional e mais bonito. Nós temos várias linhas de produtos organizadores para organizar o seu guarda-roupa, organizadores para bolsas, para calçados, para roupas dentro da gaveta, envelopes organizadores, packs para organizar dentro do maleiro, vários tipos de cabide, inclusive nós temos curadoria dos itens especializada para te ajudar a encontrar o que você realmente precisa. Se você é de Rio Preto, vem conhecer a Delicasa. Se você não é, chama a gente no WhatsApp que a gente te entrega. Delicasa, cada coisa no seu lugar e seu lar no coração. Signartec, 39 anos de tradição e referência em bombas, motores e painéis de comando, atendendo os setores sucroalcooleiros à construção civil, com assistência técnica em multimarcas. Signartec, líder em vendas no Noroeste Paulista. Descomplique sua contabilidade. Com mais de 20 anos de atuação, na Contabicon você tem suporte completo para sua empresa crescer com segurança. Entre em contato e agende a sua visita. No Aquiraz Riviera você vai ter lotes a partir de 1.000 metros quadrados, onde você pode fazer a casa dos seus sonhos. A gente vai estar num complexo de 3 milhões de metros quadrados, com tudo o que você precisa para você e sua família. Fala comigo, saiba mais. Bom dia, pessoal de casa. Bom dia, Paula.
Meias de férias. Para sua viagem não se tornar um pesadelo antes mesmo de começar, vamos aprender a planejar uma mala? Olha, eu vou colocar tudo isso aqui dentro e vou te mostrar. Aqui eu montei mais ou menos uma mala para uns 10 dias. Primeira coisa é ver o clima que você vai enfrentar para onde você estiver indo e quantos dias você vai ficar, para você já saber quantas roupas levar, quantos itens levar de cada tipo de roupa. Fazer um checklist é muito importante, colocar no papel tudo que vai ser necessário levar, documentos, passaporte, vacina, documentos dos filhos, os itens que não são roupas, né? Se você vai levar notebook, não esquecer da fonte, carregador, tudo que você for levar é bom colocar nesse checklist. Aí começando a montar a mala, a gente tenta sempre colocar os itens mais pesados no fundo da mala, mais perto de onde vai ficar a mala no chão. Esse organizador aqui de calçados tem 4 pares aqui dentro. Ele é muito bom, que ele deixa tudo juntinho e evita de sujar a sua mala. Outra ideia bacana para sapato, olha aqui, são essas toucas de cabelo descartáveis. Você coloca aqui dentro o sapato e não suja a sua mala. Você pode ainda economizar mais espaço colocando as meias aqui, se você quiser. Esse outro saquinho aqui é bem bacana, vou mostrar o que é. Mais um sapatinho aqui para nossa mala. São essas botinhas descartáveis de fazer tratamento nos pés. Olha que ideia legal. Agora as roupas. Eu fiz aqui nos organizadores, isso aqui é muito bacana, viu, para mala. Cada organizador tem um tipo de roupa. Então aqui eu tenho as batas, camisas e vestidos compridos. Aqui eu tenho os itens íntimos, calcinha, sutiã, pijama, que é uma coisa que muita gente esquece, saia, short, calça. Aqui eu tenho blusas. Aqui eu tenho 8 blusinhas, eu coloquei em rolinho. É melhor rolinho ou é melhor dobrado? Depende do espaço que você tem, do tipo de tecido das suas roupas, você vai testar. E se você tiver uma prateleira para colocar onde você tiver, é melhor dobrada. Se você tiver que manter dentro da mala, o rolinho evita bagunçar. Para roupa de criança, isso aqui é muito bom também, que você pode definir já os looks das crianças por dia e colocar separadinho, ou um por criança também, se tiver mais de uma. E uma coisa que não fica boa em rolinho são os casacos, porque ocupam muito espaço enrolado. Se você dobrar na mala, você consegue acomodar ele melhor. Ou você já pode pegar o casaco mais pesado e ir com você no corpo. A mesma coisa sapato, já leva um sapato mais pesado com você. Calça jeans também não fica legal em rolinho, então a gente dobra. Você consegue acomodar melhor. Os cosméticos, atenção para bagagem de mão, porque tem limitação de quantidade de líquido em cada potinho. Então é legal investir nesses potinhos pequenininhos aqui, ó. Você já coloca o shampoo, o condicionador, o creme, na quantidade que você vai precisar. Perfumes, também é legal esses tubinhos pequenininhos aqui. Você evita de quebrar o seu perfume e você não leva aquele frasco enorme para sua viagem, né? Então vamos colocar aqui. Se você tiver que levar travesseiro, roupa de cama ou item de frio que é muito pesado, muito volumoso, esses sacos a vácuo são uma boa pedida porque eles retiram o ar, economizam espaço na sua mala. Não se esqueça de levar saquinhos para colocar roupa suja, pode ser saquinho de plástico. Uma bolsa extra dentro da mala também é muito bom, porque geralmente a gente faz compra nas viagens e volta com mais coisa. Se você for para o exterior, um adaptador de tomada universal que tem várias entradas para você não passar sufoco também é muito bom. Um livro, né? Sempre uma boa pedida. E agora vamos ver se essa mala vai fechar. Vai, olha aqui. E por último, mas não menos importante, se você estiver pensando em comprar um chapéu na sua viagem, ou se você for levar um chapéu para sua viagem, você pode colocar roupas aqui dentro. Então você economiza um espaço dentro da mala e você também evita de deformar o seu chapéu. E aí, gostou das dicas? A gente se encontra no mês que vem no estúdio. Um beijo, Paula, e até lá! Olá, pessoal! Bom, meu nome é Tamílis, eu sou residente de psiquiatria e hoje eu vou falar um pouquinho do transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, o TDAH. Então, assim, primeiramente, né, o que é o TDAH? Então, o TDAH é uma alteração do neurodesenvolvimento, então ela ocorre
desde a infância, né? A gente já percebe algumas características. Normalmente ela está muito relacionada, o próprio nome já diz, à desatenção e à hiperatividade, né? E isso vai acabar influenciando em vários aspectos da vida, né, do indivíduo, desde ali da infância, podendo também gerar alterações na adolescência e na vida adulta. O TDAH ele é caracterizado por sintomas de desatenção, né? Então, muita distração, dificuldade de se organizar, dificuldade de organizar tarefas. Normalmente a pessoa esquece um pouco de compromissos, tem dificuldade de lidar com esses compromissos, né? E de conseguir ser pontual nesses compromissos, tem uma dificuldade na organização dos seus afazeres em geral. Muitas vezes tem até a queixa relacionada à desatenção para atividades mesmo escolares, né? Então tem dificuldade de persistir ali com foco, com atenção no que está sendo dado em sala de aula, né? Tem também a hiperatividade, que acaba sendo aquele indivíduo que já é um pouco mais hiperativo, agitado, tem dificuldade de esperar a sua vez, normalmente interrompe as pessoas, tem dificuldade de ficar mesmo parado, tem que sempre estar em movimento, fazendo alguma coisa, né? Acaba interrompendo conversas, e também a gente pode ter características de impulso, né? Impulso, então, para situações, às vezes até que coloca a pessoa em risco, tem dificuldade de refletir algumas decisões, acabam sendo mais impulsivos, né? Enfim, várias características que o paciente com TDAH vai ter. Esse diagnóstico ele é realizado, então, desde ali da infância. É claro que em algumas situações o paciente vai acabar passando abatido isso durante a infância, que pode refletir depois na vida adulta, trazendo alguns prejuízos, lógico, sempre tem que, né, pra gente avaliar e tratar como um transtorno, tem que ter o prejuízo, né, no dia a dia, ali nos afazeres. Só que o TDAH, ele pode ser confundido com outros diagnósticos, né? Então, uma pessoa muito ansiosa, que tá com uma ansiedade um pouquinho mais elevada, ela pode parecer com sintomas de TDAH, então ela pode ficar mais distraída, pode ficar mais inquieta. Então precisa fazer esse diagnóstico diferencial. Hoje em dia a gente tem uma agenda muito atropelada, né? Muitos afazeres, muita informação, muita rede social. Então isso também pode acabar gerando um pouquinho mais de distração, de agitação, de inquietação. Então é muito importante, né, tá passando pelo médico psiquiatra para estar fazendo essa diferenciação entre o que realmente é o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade e o que pode ser algum outro transtorno do humor ou até mesmo relacionado ao nosso próprio estilo de vida, né? Algumas mudanças no estilo de vida. A diferenciação desse diagnóstico é muito importante porque vai mudar o tratamento. Então, para o TDAH, a gente vai usar psicoestimulantes e para os transtornos ansiosos, né, a gente vai usar os antidepressivos, né? E também, lógico, sempre tá fazendo orientações sobre estilo de vida, mudanças no estilo de vida, mudança de hábitos, para conseguir estar ajudando aí na melhora tanto do quadro de TDAH, como se for diagnosticado com transtorno de humor, enfim. Mas o TDAH não é só medicamentoso, tá? Muita gente acha que, tendo diagnóstico de TDAH, tem que tomar o psicoestimulante, e não é bem assim. Às vezes, com mudanças de hábitos, de estilo de vida, algumas orientações, a gente já consegue melhorar o quadro desse paciente, certo? Bom, então é isso, e qualquer dúvida a gente vai esclarecendo aí conforme vocês forem mandando aí no programa Fabricando Ideias, tá bom? E olha, o programa vai terminando por aqui, mas eu quero agradecer o pessoal da IG que abriu as portas. Nós estamos aqui nesse cenário lindo que é da IG, aqui em Cedral, dentro da Progeu. Então, muito obrigada por abrir as portas aí, Fabricando Ideias, entrar aí nessas férias, viu? E um ótimo final de semana para você, até sábado que vem. Tchau, tchau!
Fabricando Ideias. Oferecimento doutora Priscila Nassimbene Matos. Acolhimento que equilibra, medicina que transforma e doutor Tiago Branzan. Não faça holding, faça planejamento.